Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. Que, como eu falo sempre, eu reafirmo e afirmo, tem sempre o firme e ideal propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura mista. Tem aqui um advogado militante há mais de 4 décadas que se atreve a fazer poesias, mas um tipo de poesia diferente, não aquela que a gente está acostumada, não só aquela que a gente está acostumada, aquela poesia sublime, que eleva a alma. A dele também eleva, só que eleva no sentido mais assim, dinâmico, mais terra a terra, mais mostrando quase que as mazelas que a gente vive no cotidiano, as coisas boas também. Mas ele é um sujeito muito aguerrido, quase que faço uma brincadeira com o seu nome, que é Garrido, Amadeu Roberto Garrido de Paula. Não quis fazer brincadeira, saiu sem querer, acredite. Muito obrigado por ter vindo, Amadeu. Eu falei tudo certinho aqui de você? 4 décadas de advocacia? 4 décadas de advocacia. Você deve ter visto muita coisa para fazer essas suas coisas. E advocacia militante, recorrente, diária. O que é a advocacia recorrente? Você tem, cotidianamente, você tem processos, você tem... Vai e volta, vai e volta. Você tem atividades, você tem... Hoje as coisas estão um pouco mais suaves, né? Mas durante todo esse tempo foi uma atividade muito intensiva. 40 anos de militância, né? Como você começou jovem e ainda, para sorte nossa, você tem um espírito jovial. Já não é mais jovem, mas ainda é jovial, que eu acho mais importante. Obrigado. Porque você consegue, na tua jovialidade, colocar as coisas no devido lugar e com um certo arejamento de pensamento. Eu acho isso muito importante, muito legal. E vale para o teu dia a dia também. Agora, 40 anos de militância, como eu estava tentando dizer para você. O que mudou nessa esfera jurídica? Depois a gente entra na poesia. Olha, mudou na esfera jurídica a crise do judiciário. Para pior ou para melhor? Para pior. Para pior. Nós tínhamos um judiciário moroso, isso não é novidade, no mundo todo o judiciário é moroso, mas no Brasil nós tínhamos uma situação um pouco melhor. Hoje nós temos um processo para cada 3 habitantes. Isso é uma demanda ao judiciário extremamente forte. O judiciário não consegue responder a isso. Depois nós entendemos que a culpa é dos magistrados, dos juízes, dos advogados que protelam, mas a verdade é um assoberbamento inacreditável, dos maiores do mundo. Nós estamos, segundo alguns desembargadores até, e pessoas aí que conhecem bem o funcionamento do judiciário, numa situação pré-falimentar. Caótica do judiciário. E quando começamos não tínhamos isso. Né? Mas essa demanda excessiva, como você bem mencionou, e a gente ouve isso quase que diariamente, não só pela queixa, mas como por afirmações também. Não significa que o povo está confiando um pouquinho mais? Significa que tem leis em profusão maior. Você tem a lei de defesa do consumidor, por exemplo, né? E muitas ações, muitas demandas são de defesa do consumidor. Mas nós poderíamos ter agências governamentais que cuidassem disso. Você não tem um judiciário aparelhado para responder a essas legítimas demandas. Né? E existe algum movimento para fazer isso que você está acabando de falar? A todo momento o juiz se reúne, promotores, advogados, e a coisa fica sempre com o Dantes no quartel. Você é velho mesmo, né? Fazia muito tempo que eu não ouvia isso. E é uma frase que define muita coisa, né? Define muito. Ou seja, está tudo como está, todo não mundo vai mudar, está acabado, todo mundo fala, estuda, ninguém resolve. Fazem planos, projetos, e a gente percebe que as coisas continuam como estão. E você acha que... Desculpe, vamos acabar o papo aqui agora, de jurídico, que não é a nossa pauta. Mas você acha que esse fica tudo como Dantes no quartel de Abrantes? É possível. É porque todo mundo quer isso? É possível que haja... É um ajuste de interesse aí? É possível que haja modificações, mas há interesse também.
Né? Há interesse daqueles, deixa assim. Há interesse daqueles que não querem a agilidade do judiciário. Até porque essa dificuldade vem de facilidade, presumo. E eu diria a você que o maior interessado nisso é a União. Se a União tiver que honrar todo o seu passivo de um dia para o outro, ela quebra. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Ela quebra. Então... Mas aí já é pensar muito alto, né? Há interesses em que a justiça não funcione. Isso existe. Bom, vamos lá, meu. Escuta aqui. Quanto tempo de estrada literária? De jurídica, mais de 40. Porque a gente sabe que o advogado tem uma certa facilidade na escrita, se expressa devidamente e tal. Mas nem todos têm um condão de poesia. Obrigado. De estrada literária, 10% disso, 4 anos. Só? Só. Porra, como que despertou Porque eu não tinha tempo necessário para isso tudo, né? Aí ficou rico, pronto, recidiu. Não fiquei rico, mas em um certo momento você percebe que a linguagem literária ela é muito mais libertária que a linguagem jurídica, a linguagem científica. A linguagem científica jurídica ela tem que ser de pontos, vírgulas, de termos exatos, consensuais, etc. E a linguagem literária é a linguagem que abre as portas para o seu voo, né? Seu voo literário, para as suas criações, suas ficções, tudo isso. E isso me fazia falta e foi por isso que eu comecei nessa trilha. Interessante. Agora, eu noto, como eu falei para eles no começo, que o teu tipo de poesia não é aquela poesia, a poesia tão bem rimada, tão bem dosada, mas que você faz da tua escrita, da tua poesia, um estandarte de liberdade, de clamor de justiça. É isso mesmo. Exatamente, porque a liberdade é um elemento essencial da justiça, né? Um não existe isso sem o outro. Não existe. Justiça até hoje ninguém definiu muito bem. Aristóteles começou a definir, alguns seguiram, até hoje se discute o que é justiça. Muitos falam em justiça social. Na verdade, a justiça é social por natureza. Por natureza também. Não é? Então, que sociedade houvera que sem justiça não for, então né? certos grupos mais à esquerda falam em justiça social, etc. Mas, na verdade, a justiça é uma só. E no centro da justiça se encontra a liberdade. Veja que a própria igualdade depende da liberdade. Você não toma, por exemplo, um ônibus, vai a pé e é assaltado, né? Você não teve a liberdade de tomar um ônibus. Então a sua igualdade aí, ela foi algo existente em função da liberdade que lhe foi negada. Isso não é uma utopia, velho? Olha, isso foi dito por um secretário-geral da ONU, que colocava exatamente a liberdade antes da igualdade. Mas a liberdade vista nos seus devidos termos, porque a nossa liberdade termina quando começa a liberdade alheia. Isso. É difícil você manter isso, né? É difícil você levar avante essas palavras, é difícil você praticar essa palavra. É uma liberdade regrada, né? Tem que ser regrada, né? Num Estado constitucional, num Estado de direito democrático, né? E num país tão diverso. A nossa liberdade não pode ser licenciosidade, né? Libertinagem, principalmente. Libertinagem, né? Aí vem aquele lance. Mas o que é libertinagem para mim pode não ser libertinagem para você. Você tem o direito de achar o que eu não acho? Aí vem os conceitos, os valores relativos, né? Mas nós deveríamos batalhar por valores mais sólidos e mais consensuais, né? Porque todos os valores podem ser considerados relativos, né? Como você disse. São relativos, né? Relativos à tua cultura, relativos aos teus anseios, relativos à tua vivência, relativos ao teu ambiente. E numa sociedade como a nossa, muito mais ainda. Uma sociedade plural, uma sociedade muito ampla, você não pode admitir, crer que haja unanimidade, né, das pessoas. Eu acho bom. Uma vez um cara que eu não gosto falou uma coisa que eu achei interessante. A unanimidade é burra, né? Ou seja, só serve para interesses de alguns. Mas vem cá. Como que você, com todo esse seu ar libertino, no bom sentido, né? Libertário, melhor dizendo. Libertário, não libertino. Libertino, não sei se você é ou não, esse é o problema teu. Isso aí é uma outra... Essa é uma liberdade... É um recôndito. Essa é uma liberdade íntima minha. Exatamente. Mas esse seu ar libertário, que eu acho que é uma coisa que você traz desde garoto, pelo visto, sim, porque senão você não explodiria nessas poesias aí, que
são lindas, por sinal. Muito obrigado. Como que você permeou a época da ditadura que nós tivemos? Olha, eu fui, como todos os jovens Eu apanhei da época, um bocado. Eu fui, como todos os jovens da época, eu fui um militante da esquerda. Eu nunca militei na esquerda, mas E depois eu verifiquei que não era bem assim as coisas, isso depois de formado, etc. Mas durante a minha formação estudantil, eu fui presidente do Centro Acadêmico, do 11 de agosto, depois eu fui presidente do Sindicato dos Advogados, da Federação Nacional dos Advogados, tudo isso tinha uma política envolvida. E uma política antiditatorial, tínhamos uma ligação muito grande, muito forte com a Ordem dos Advogados e nos opunhamos àquela situação excepcional. E naquela época foi fundamental para acabar com aquele Estado da ditadura, né? Sim. Então, na verdade, nós não tínhamos segmentos sociais assim expressivos que lutavam contra a ditadura. Você tinha os estudantes e uma parte da imprensa. Nós não tínhamos sindicalistas que se opunham à ditadura militar. Isso aconteceu a partir de 1979, né, com as primeiras greves lá do ABC, com Lula e outros que começaram a questionar. Né? E depois deram no que deram. Né? Mas a gente vai descambar para um assunto Vai descambar para um outro assunto, né? É evidente. Não, mas é quase que inexorável. Né? Você, uma coisa acaba levando a outra. Né? Mas nós sempre tivemos uma posição crítica no sentido contrário à ditadura no nosso movimento estudantil. Eu acho que ali não tinha, havia um divisor de águas, né? Que está acontecendo hoje, ou você é contra ou você é a favor, não tinha meio termo. Pois é. E era difícil você analisar as coisas boas que a época da ditadura trouxe, porque justamente nós estávamos tão, usando o teu nome, tão aguerridamente contra, que ficávamos com a visão obnubilada de tudo aquilo que estava existindo de bom, apesar de tudo. Ou porque éramos muito jovens, ou porque éramos muito bem doutrinados a um determinado campo, e vai por aí. Um dos grandes males é que nós vimos só obras marxistas, como se Marx fosse o único filósofo do mundo. Eu tenho um amigo que ficou muito rico, comunista, vendendo obras que não podiam... Exatamente. Que não podiam ser editadas. Aliás, foi preso 3 vezes. Se transformou num esquerda caviar. Não, por aí. Não, ele até hoje é um esquerdista militante, ele gosta de dizer que é esquerdista. Mas não é correto mas você... não distribui o seu dinheirinho, entendeu? Não, isso nunca. Não é correto você apanhar um filósofo e seguir religiosamente as ideias dele, se você teve milhares ou até milhões de filósofos e pensadores no mundo. De literatos. Você tem que ter uma visão ampla. E é uma coisa interessante, que essa visão ampla que você acaba de mencionar, o curso de Direito te dá. Abre um campo miseravelmente grande. Sem dúvida nenhuma. É incrível, né? Quando nós a pluralidade de matérias, né? Quando nós observamos como adolescentes o curso de Direito, nós achamos que é um curso burocrático, chato, eu nunca achei. E não vê encantamento nisso. É incrível aquilo. Mas a partir do momento que começa a exercer, principalmente a advocacia criminal, você começa a ver o encantamento do direito. Você tem que ter a filosofia do direito é encantadora. Hegel escreveu sua filosofia como filosofia do direito. Né? E tantos outros autores. Né? O direito ele realmente se permite uma variedade. Descortina um universo que, me desculpem as outras matérias, particularmente as exatas, né? As exatas não te dão um descortinamento universal. Exatamente. E o direito dá, a filosofia também. Exatamente. E o direito está a filosofia também. A filosofia dá, e o direito e a filosofia estão em constante produção. Sim, e ebulição, eu diria. Nós hoje temos neoconcepções do direito aí por todo mundo, pela Europa. Mas eu acho que a filosofia, nesse aspecto, é um pouquinho mais amplo, mas é menos objetivo. Ela é a ciência das ciências, mas é menos objetiva. Menos objetivo. Vamos falar do teu livro um pouquinho, afinal? Você veio aqui para ir? Fica tá batendo papo aí, pô. Que história é essa? Escuta, o que a gente encontra no teu livro? Poesias e prosas sob a tempestade. Vocês já perceberam que só o título já é um negócio meio tremulento aí. Exatamente. Vamos lá. Olha, nós tivemos há uns 5 anos passados, uma constatação que estaríamos ingressando numa tempestade perfeita.
Ingressando. A tempestade perfeita é aquela que vai de norte a sul, leste a oeste, que apanha as instituições, as políticas, a economia. Abrange enfim, todo mundo. Abrange todo mundo, atinge todo mundo. E essa tempestade, ela acabou lançando a sua enxurrada sobre as almas dos brasileiros. Hoje, como você disse já, nós temos um maniqueísmo aí de oposicionistas. É verdade. Faz parte dessa tempestade. Então, como fugir disso? A poesia é uma agulha que vai furando a zona cinzenta, né? E a prosa também, muitas vezes, é necessária para se colocar determinados temas em seus devidos lugares, né? Então, a partir daí é que me veio essa ideia de escrever sobre a tempestade, porque a tempestade é perfeita, realmente é perfeita, ainda não se dissipou. Nós lançamos todas as nossas esperanças num pleito, numa eleição, mas não é uma eleição que resolve tudo numa democracia. Nós temos E o que você acha que resolve? Nós temos uma república que tem 3 poderes, freios e contrapesos, e resolve-se as reformas políticas, administrativas, reforma da educação, da cultura, de tudo, né? Quer dizer, É um trabalho hercúleo. Um trabalho hercúleo, complexo, difícil, e que não será um momento eleitoral que vai resolver. Não. Esperamos que esse momento eleitoral traga alguma coisa. Não sabemos. Eu acho que esse momento eleitoral que nós vivemos, a que você se refere, foi legal porque deu uma chacoalhada. Sim, sem dúvida nenhuma. Tirou o status quo. Sem dúvida nenhuma. Nós estávamos indo para um caminho muito desagradável. Chacoalhou, segurou, bloqueou. Sem dúvida nenhuma. Agora a gente vai ter que rezar para dar certo. Você verifica que o povo foi às ruas. E literalmente tem que orar, né? Em 2014, 2013, 2014, o povo foi às ruas, milhões de pessoas, em capitais, cidades aí pelo Brasil afora, e você não teve resposta do poder político, do poder executivo. Eu discordo de você, escuta, nós trocamos um monte de senadores velhacos, não velhos, velhacos, que estavam lá sugando o nosso sangue. Alguns ainda estão por lá, sim, mas isso, com o poder diminuído, seguramente. Isso foi através do Judiciário, né, do Ministério Público e do Judiciário. Agora, no momento em que há uma grande movimentação popular, é porque há um fato sociológico muito relevante. É o sabor, nós provamos o sabor do povo. Né? O sabor do poder. O país do povo, não está em paz. Não. Cabe a seu líder, né, e na época nós estávamos sob o governo da Dilma Rousseff, cabe a seu líder encaminhar propostas e a seus senadores, deputados, né, no parlamento, e nós sentimos um enorme silêncio depois disso. Não houve uma resposta à altura. Querido, o peixe apodrece pela cabeça. Isso é velho. E eu não tinha, mas é isso aí. É verdade. E nós não tivemos essa resposta, e eu não tinha dúvida nenhuma de que esse povo voltaria às ruas. Ele voltou na forma eleitoral, mas voltou. O que é legal, né? De uma forma civilizada, né? Civilizada. Isso pode-se dizer até que equivocada, isso não é o caso. Isso é um problema de cada um. Mas houve uma necessária reação do povo para defender os seus legítimos direitos e interesses. Queira Deus que eles sejam realmente respeitados. Né? E agora esperamos que a Constituição mande realmente no novo governo, o Judiciário cumpra a sua função, o Legislativo, e nós tenhamos aí algum avanço. Mas pior, é para encerrar isso, hein? Você não tem o direito de replicar, hein? Tá bom. O pior é que os caras já sentiram o sabor da rapadura, ela é doce. Não vai ser difícil tirar esse pessoal da toca dessa reta, não. Bom, meu caro, tem nós estamos terminando, infelizmente, velho. Não tem jeito. Tem das suas poesias que eu li, que eu julguei impactante, que é o Extração da Alma Brasileira Hoje, que eu gostei muito e que dá um teor, mais ou menos, da tua expectativa de governo. É isso mesmo? Eu creio que sim. A alma brasileira está fragmentada, está oposta, está em conflito. E ela, na verdade, espera melhorar esse país, construir uma nação. Olha, essa poesia é avassaladora. A alma brasileira espera construir uma nação nesse país.
que a gente E uma espera, nação é uma nação justa, não é necessariamente... E não meramente só politicamente organizada. Né? Não só politicamente organizada, não só economicamente desenvolvida, mas desenvolvida de forma sustentável, né? E que o povo possa ter realmente uma vida em paz, que é o que deseja. E de mais confiança em si mesmo, né? Que nós estamos destroçados. Nós estamos destroçados, Meu, exatamente. Eu quero que você leia, para finalizar, hein? Uma das tuas... Escolhe você uma... Eu falei dessa aqui da página 141, Extração da Alma Brasileira, mas escolhe você, que a nossa speakinauta de carteirinha, Carla Seles, ela exige que o poeta leia uma poesia. Pois então não, você isso é muito bom. vai ler aí a tua. Você Então, que escolhe. Eu escolhi aqui Os Amanhãs. Os Amanhãs. E mais ou menos vai por aí. A expectativa da alma brasileira, né? Perfeito. O pêndulo de lâminas do rio Turvo, homens soturnos, pisoteiam as gramíneas. Lá vêm as gentes, somente os palácios, e seus imensos pátios abrigam os prepotentes. Gira o mundo, aspira a terra, o ar da serra, tudo emerge do fundo. Vejo todas as cidades ao sorver a minha, tê-la qual criancinha que vê além das faces. Fugirei de meu país ou enfrentarei o mar bravio? Esquecerei a rés no cio ou serei o peão velho e o aprendiz? Não posso deixar uma raça que ama e odia quando é necessário odiar. Não nascemos pela rama, somos o povo e as serras e a paz do mar. Meu cara, isso aí é de fazer, ó, é arrepiar. Obrigado. Meu, você tem esse outro livro aqui, é o anterior. É uma edição anterior de 2014, Universo Invisível. Universo Invisível. Em que, através dos fatos concretos, nós procuramos ver os seus significados mais profundos. Se eu não tiro esse livro de cima, você não fala disso aí de baixo? Tem que falar. Pois é, não história é essa? né? Que negócio? Esse aqui é mais publicar. novo. Esse aqui é mais novo, né? Mas esse aqui, ele é um pouquinho menos doloroso. Mas está bem ilustrado, está bonitinho. Mais ou menos como o outro. E ele é menos doloroso porque nós estamos no momento anterior e ainda não estávamos com toda... Tem uma poesia rápida para você ler aí? Sim. Mas é rápido, é um segundo, já leu, pronto. Louva a Deus. Louva a Deus. Louva a Deus. Como a ti mesmo, coma-o, sagrada paixão. Mate-o porque, se não o fizeres, ele se afastará. E longe de ti, não terás como louvá-lo, e seus filhos serão órfãos. Não há órfãos do próprio ser, incorporado em suas células. No ato sublime de nascer, o macho sucumbe ao poder das fêmeas. Por isso, quando for trocado, ajoelhe-se como um louva-a-Deus e continue a viver qual um louva-a-Deus, que ao ser devorado entra na eternidade. Fantástico. Sem palavras, né? Até porque não tem muito tempo para ficar palavreando aí. Mas, velho, isso aí, você participa de saraus, esse barato todo aí? Não, eu tenho uma produção meio isolada, né? Uma produção com assessoria nossa. Você é um egoísta, você é um egoísta, não quer passar para os pobres seres o que você conhece. Não, mas nós editamos, né? Eu já sei, você é desse advogado que cobra tudo, entrou no consultório, respirou, pagou aí? Não, poderia ser, mas não é verdade. Desculpa a brincadeira. Você sabe que, como colega, eu posso te dizer o que eu vou te falar. Você sabe o que significa um advogado no fundo do mar com um bloco de cimento de 1 tonelada na perna? Sabe o que significa isso? Um bom começo. É verdade. Eu posso fazer essa brincadeira, vocês não, hein? Vamos lá. Então, mas o advogado é isso mesmo. Meu caro, eu quero que você receba os nossos agradecimentos. Muito obrigado, Ralf, por sua deferência. Os votos que você continue assim, fluido, com a pena forte, ágil e bastante civil, para que você possa disseminar tudo que eu espero que tenha vida longa
no seu empreendimento Obrigado. de revisão dos livros, né? Livros em revista. Muito obrigado. Isso é extremamente importante. É o que a gente tenta. Estamos nessa jornada já há quase 12 anos e queira a eternidade nos permita mais 12 pelo menos. Ou mais. Com a ajuda de vocês, doutor. Como eu falo sempre, não existiria o programa. O livro é insubstituível, né? Seguramente. Não existiria o programa sem a presença de um bom autor, de um bom editor, como acabou de sair aqui agora. Ok? Ok. Eu recebo os nossos agradecimentos. Antes de terminar, quero agradecer ao nosso pessoal da técnica, que sempre se incumbe de levar até vocês a nossa imagem. A Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos oferece e abre todas as portas e janelas do universo lusófono. www.com, esse é o site que vocês devem aceitar e onde nós ficamos aportados. A jornalista Bruna Raikoski, da assessoria De Leon Comunicações, www.deleon.com.br, no telefone 11 São Paulo 5017-7604, que voltou esta maravilhosa persona poética que aqui se encontra. Muito obrigado. Muito obrigado a você e por todo o contributo que você nos dá. Obrigado a você que contribuiu e iluminou o nosso espaço aqui. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela paciência, audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.